Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, que é parte integrante da obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, A Gênese segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6º, que trata da uranografia geral. Todo esse capítulo é entregue em comunicação pelo Espírito Galileu, e no capítulo 6º a gente está tratando da criação primária. Lemos até o item 15 no nosso último episódio e iniciamos aqui no item 16 deste capítulo. Transportando-nos a alguns milhões de séculos somente acima da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária, mas que, entretanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter, já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana, que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram sobre outros olhares, os quadros da imensa criação. Que digo, já deixaram de existir esplendores que muito antes fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento da potência infinita. E nós, pobres seres pequeninos que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez compreendamos melhor a natureza. Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Tais nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu são aglomerados de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, finalmente, sedes de catástrofes e de deperecimento. Saibamos que, ainda como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores, que a criação universal não se acha restrita a nós, que não nos é lícito aplicar essa expressão à formação isolada do nosso pequenino globo.
Galileu aqui, nesse trecho, que é o item 16, ele nos coloca na evidência da nossa pequenez, né, de habitantes vivendo no planeta Terra, que é um dos planetas do Sistema Solar, e o Sistema Solar sendo um dos sistemas solares e de estrelas da Via Láctea, e a Via Láctea sendo uma das galáxias nesse universo, sendo esse universo um dos universos possíveis. E então a gente precisa se reportar a si mesmo e se entender não como centro do universo, como centro da criação, e não como contemporâneos do momento de criação, como se todo o universo fosse criado junto com a criação do planeta Terra. Mas ele aqui faz a gente pensar a respeito da eternidade, ou seja, do infinito, quando você aponta os olhos buscando o começo de tudo, o começo da criação, e do infinito quando você aponta os olhos buscando a última coisa que foi criada, ou o último planeta, ou o sistema solar mais recentemente criado. E aí ele coloca a gente nessa reflexão, mostrando que essas coisas não acontecem assim, uma criação, mas em múltiplas criações. São múltiplas as galáxias que estão sendo criadas neste momento, assim como são múltiplas as galáxias que estão deixando de existir nesse momento, porque a nossa capacidade de percepção do universo é muito ínfima, muito pequena. A gente não consegue vislumbrar o que tem além do que a nossa capacidade de percepção consegue trazer até nós. E quando a gente fica mesmo restrito a essa capacidade de percepção e de registro do que é que está ao nosso redor, ainda assim a gente é limitado e a gente não consegue nem conceber quantos desses sóis e planetas, quantos mundos habitados, quantos seres estão nesse momento vivendo em cada um desses planetas que a gente não consegue nem dimensionar. Você não consegue nem usar o termo bilhão, trilhão, quadrilhão de planetas, porque nem isso você consegue dimensionar, tal a infinidade de mundos que a gente ainda desconhece e a infinidade de mundos que a gente percebe, mas que tem informação muito pequena a respeito de cada um desses mundos. A gente sabe pouco ou quase nada sobre o nosso próprio planeta, sobre o nosso próprio sistema solar, quiçá sobre outros sistemas solares, sobre outras galáxias além da nossa. Então é muito pouco conhecimento, é muito pouco a capacidade de observação que a gente tem para a gente ficar aqui se achando o melhor biscoito do pacote e o centro de toda a criação e tudo girando em torno do nosso pequeno planeta. Muito antes do nosso sistema solar existir, já existiam outras centenas de milhares de milhões de bilhões de sistemas solares e vias e galáxias e pessoas vivendo, existindo, individualidades encarnando e reencarnando em outras infinidades de planetas. Então a gente não consegue nem acho que a gente não tem nem número para exprimir a quantidade de seres humanos que existem no universo, nesse universo e nos universos possíveis. A gente não tem essa quantificação para dizer quanto que é isso. Não há zeros suficientes no nosso vocabulário para chegar a esse número. E depois que o nosso planeta e alguns bilhões, centenas de bilhões de anos para frente, esse planeta vai deixar de ter
a sua utilidade, porque todos nós já teremos evoluído e ultrapassado e seguido adiante, e esse planeta então chegará o momento em que ele também vai ser desfeito, né? Eu não uso nem o termo destruído, ele vai ser desfeito para ser utilizado, reciclado o material desse planeta na construção de um outro planeta. Então, o universo é isso, é um progresso constante, é uma melhoria constante, é um ajuste constante, é sempre essa busca infinita por aprendizados e por melhorias. Então a gente está muito pequeno, ou muito pouco conhecimento para entender todo esse contexto. Chegará o dia em que a gente vai conseguir compreender tudo isso. Mas o que fica no resumo? Que muito antes da gente existir, já existia vida, já existiam seres humanos que estavam, que nos precederam, que estavam em evolução e que atingiram patamares de evolução nessa escalada de progresso humano, e que depois de nós espíritos surgirão novamente simples e ignorantes, serão criados por Deus simples e ignorantes, muitos já foram criados depois de nós e que estão também nessa caminhada. Então são aqueles que virão posteriormente a nós, né? E que nós teremos por missão orientá-los e direcioná-los para esse mesmo progresso que a gente hoje tem tanta dificuldade de caminhar. É um processo contínuo, é um processo de criação infinita, constante e múltipla em todos os seus aspectos, no sentido de que não há um único ponto de início, mas diversos pontos de início, não há um único universo de início, mas diversos universos de início. Então a gente precisa ter esse contexto de eternidade na mente para conseguir compreender. Esse último parágrafo encerra esse item, né? Essa parte do capítulo que trata da criação primária. E a gente vai agora começar a ler o próximo item que começa a tratar então da criação universal, né? Então, item 17. Após haver remontado tanto quanto o permitia a nossa fraqueza em direção à fonte oculta donde dimanam os mundos, como de um rio às gotas d'água, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância donde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A substância etérea mais ou menos rarefeita que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão,
nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, donde a natureza há tirado todas as coisas. E aqui ele faz uma nota que eu vou ler. Nota. Se perguntasseis qual o princípio dessas forças e como pode esse princípio estar na substância mesma que o produz, responderíamos que a mecânica numerosos exemplos nos oferece desse fato. A elasticidade que faz com que uma mola se distenda não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe a sua impulsão do movimento primitivo que lhe foi impresso. Então, o que é o raciocínio aqui demonstra, né? Quando a gente faz esse esforço por retornar ao princípio de todas as coisas, a gente entra num estágio, vamos dizer assim, de criação, que é chamado pela nossa ciência de moto contínuo, ou seja, de um sistema que ao criar e recriar energia, ao criar e utilizar a energia criada e ao gastar essa energia, o resto, aquilo que sobra dessa energia que foi gasta, é utilizado para recriar uma energia nova. Esse processo que a gente chama de moto contínuo. Então é como se você usasse, por exemplo, uma roda d'água em que a água que foi derramada passa a ser utilizada para encher aquilo que vai movimentar a roda novamente, e aí a própria energia cinética dessa roda vai mantendo essa roda em movimento. Pegando esse exemplo bem tosco que eu dei, é esta a energia da criação. Então essa substância etérea que ele diz mais ou menos rarefeita, mais ou menos aglomerada, mais ou menos opulenta, que ele diz ser elástica no sentido de contrair-se e expandir-se, de rarefazer-se e condensar-se, né? No sentido de fazer o ciclo mesmo, como é o nosso ciclo da água, de se tornar vapor, depois se tornar chuva, depois se tornar vapor novamente, esse ciclo contínuo de construção, destruição e reconstrução, ou de construção, desfazimento e nova construção. Esse ciclo contínuo sempre esteve lá, ele em toda a eternidade ele sempre existiu. Então é esse que nos é muito difícil de compreender, essa capacidade de retroalimentação, de formar-se novamente, né? De se reconstituir a partir dos seus próprios restos quando você já utilizou todo o conjunto. Então é isso que faltava para a gente, e que a ciência atual, né, a mecânica quântica e a física quântica vem demonstrando com grande esmero. Quem quiser aí se aprofundar no assunto, procure, que vai encontrar, né? Se tiver facilidade para compreender a linguagem ali da física quântica e da mecânica quântica, mas basicamente é isso que eles chegaram à conclusão, que vamos chamar assim, essa energia, essa substância, esse princípio das coisas, ele se transforma nas coisas, e na medida em que as coisas se desfazem, essas coisas retornam a ser esse princípio que aqui o Galileu está chamando de substância etérea. A física quântica dá outros nomes, a mecânica quântica dá outros nomes, mas esse movimento mecânico de se transformar de volta do fim para o início e do início para o fim, esse movimento cíclico, a física quântica já comprova, ela já consegue perceber que há uma
uma coerência nesse raciocínio, né? Há formas de se provar que isso acontece, né? E já existem subpartículas atômicas que, ao se estudar essas partículas, você observa que elas, vou usar aqui um termo bem simples para que a gente consiga compreender, elas em uma determinada situação, elas chegam ao final, vamos colocar assim, ou o que a gente pensa que é o final da sua existência enquanto partícula, só que ela desaparece para reaparecer logo em seguida. Ela se perde na nossa percepção, vai para algum ponto que a ciência ainda não consegue estabelecer o que é, para ressurgir logo em seguida e se reapresentar reestruturada novamente. Esse vai e retorna pode ser, né, concebe-se, né, em um estágio que não é material e retorna novamente desse estágio não material para o estágio material. Essas partículas subatômicas muito ínfimas, muito pequenas. E o que seria esse estágio não material, senão o estágio no plano espiritual, né? O que seria essa condensação, essa nova condensação, senão um novo processo de criação? Esse mecanismo está ficando para a nossa ciência cada vez mais claro, cada vez mais lógico, cada vez mais inteligível e compreensível para nós dentro desse processo. Eu me despeço de vocês para não deixá-los muito confusos, porque é um trecho aqui da uranografia geral que a gente tem que ir bem vagarosamente para conseguir compreender do que é que Galileu está falando aqui. Então eu vou me despedir de vocês, não vou me estender muito nesse áudio, para que a gente possa dar continuidade no próximo áudio, vocês já compreendendo melhor aí o que passou até agora. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.